Brasil finalmente estreia na Copa do Mundo com um empate muito agridoce. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas faz parte do nosso queridíssimo futebol. Bom, eu falei que talvez eu voltaria a gravar vídeos. Eu voltei. Teve, por incrível que pareça, teve um feedback positivo de uma pessoa que eu menos esperava. Levei a crítica construtiva e gostei de ter lançado o vídeo. E a pessoa realmente, pelo menos, viu o começo, né? Então não estou falando sozinho. O jogo de hoje, eu vou falar mais adiante sobre como foi o jogo na minha visão, de um humilde torcedor da seleção brasileira que nasceu em 2005, então que não viu nada. Eu vi uma Olimpíada, uma Copa América, foda-se. Tá bom. O Brasil veio a campo com esse time aqui que você está vendo desse lado aqui. Calma, você não tá vendo nada. Desse lado aqui. Com Alisson no gol, não tem muito mistério. Não tem como colocar nenhum outros dois. Na minha opinião, não tem como colocar nenhum dos outros dois goleiros, né? Quem sou eu pra definir alguma coisa? Com o Ibanez substituindo o Wesley, que infelizmente foi lesionado. Muita gente achava que ia vir o Danilo, muita gente achava que realmente ia vir o Ibanez, que ele tava treinando e tudo mais. Vou falar da partida dele mais adiante. Fechando a zaga com o Gabriel Magalhães e o Marquinhos. Na lateral esquerda, Douglas Santos. Na volância, os dois, Casimiro e Bruno Guimarães, que também vou falar da partida dos dois. Se eu estiver olhando pra cá, me perdoe, eu ainda não estou comprometido 100% com a câmera. Comprometido? Não sei se eu falei certo. Continuando. Com Paquetá, Rafinha de um lado e o Vinícius Júnior e o Igor Thiago mais na frente. Bom, o que eu mudaria nessa seleção aqui? O que eu mudaria nessa escalação? Possivelmente eu só trocaria o Casimiro. Ai, como? Eu acho que o Danilo Santos, no lugar do Casimiro, poderia entregar mais. Não estou sozinho nessa. Muita gente acredita que realmente essa seja a escalação ideal, mas tudo bem. No ataque, surpreendeu muito ele ter ido com o Igor Thiago? Não surpreendeu, porque ele não ia... Tava entre ele e o Matheus Cunha, no caso, né? Ele não ia começar com ele. Indo para a seleção de Marrocos, já adiantando, desculpe se eu pronunciar qualquer nome aqui errado, eu não sei qual é a língua de Marrocos, marroquês, não sei, não faço a menor ideia, não faço a menor ideia. Marrocos veio com o Bono no gol, não tem como ser outro goleiro, esse goleiro mágico, magistral, excepcional, sou muito fã. Com as laterais poderosíssimas, com o Hakimi e o Mazraoui, não tem muito o que fazer porque são dois laterais excelentes. O Hakimi me impressiona mais ofensivamente do que defensivamente. Mas não tem muito o que eu achar, né? Não é minha seleção. Puta porra numérica. Com a zaga sendo o Riyad e o Issa. De novo, novamente, eu não sei falar marroquês, não sei nem se existe essa língua. Com os volantes, Boadi, que jogou muita bola. Já adiantando que jogou muita bola, você viu o jogo, pô. Jogo do Brasil, Copa do Mundo, você não vai ver o jogo? Você está vendo essa só pra ver o que eu vou falar. Ou você nem está aqui, na real você não existe. Você é uma ilusão, Matrix, velho, Matrix total. Com o Ainaoui na volanta, fazendo dupla com o Boadi, que eu já falei, mencionei ele novamente. El Canous fazendo meio campo. As pontas com o Anaui e o Brahim Dias. E na frente o Saibari. Caraca, quase que não sai. Bom, o jogo começou do jeito que o Ancelotti já revelou muito tempo atrás de como ele ia jogar. Perdoe, Carlos. De como ele ia jogar, que seria mais... Não forçando tanto a posse de bola, seria mais com contra-ataques, fazendo isso porque não tem um meio de campo. Por mais que o Rafinha jogue no meio de campo, ele não de campo vai optar pelas laterais e pelo ataque. E pela construção de jogo nas laterais. Ok? Começa o jogo, Marrocos já faz aquela jogada de bola que muita gente já está cansada de ver recentemente, que o PSG, o Arsenal, todos esses times estão adotando essa tática de joga, perde, pressiona. Me irrita um pouco, porque, pô, pra que tu vai tirar o cara moeda, pô? Cara ou coroa, por que tu vai tirar o cara e coroa se você já não vai? Ok, começa o jogo, o Brasil muito fraco ofensivamente, errando muita posse. Cara, o Brasil parecia estar nervoso, cara. É isso que eu não consigo entender. Os caras, eles estão vestindo a camisa da maior seleção do mundo e eles ficam nervosos jogando. Eu não consigo defender uma coisa dessa. E já começa com o Ibanez tomando cara, com todo respeito, o Ibanez que tá jogando no Al Ittihad. Eu não vou fazer demérito por ele estar jogando na Arábia, não vou, porque
Tem alguns times bons na Arábia, por incrível que pareça. Hoje em dia, se fosse 2015, estaria com certeza tirando sarro desse merda. Mas não estamos em 2015, correto? O Danis tomando um banho defensivamente, ofensivamente, tenebroso. O Brasil quase toma um gol logo no comecinho, em 5 minutos. Que aparenta ser o Magalhães que tira essa bola. Não é o Magalhães, o Marquinhos, perdoa. Logo no minuto seguinte, Marrocos chega mais uma vez, quase marca o gol, é forte, mas chega finalizando mais uma vez, dando susto no Brasil, que novamente fica a minha indignação pelo Brasil ser a maior seleção existente nesse planeta, jogar à base de contra-ataque, eu não consigo administrar isso em my mind, mas ok, continuamos. Eu não sou o técnico da seleção, infelizmente, não gostaria de ser o técnico da seleção porque tem muita responsabilidade. Eu só tenho responsabilidade pro trabalho de não morrer. As únicas duas responsabilidades que eu tenho na minha vida. O Vini, aos 13 minutos de jogo, até que tentou também um cruzamento que que aí vai a minha lamentação, que o Igor Thiago ele cabeceia sozinho, perde o gol. Poderia já ser 1-0 ao Brasil, poderia mudar a partida? Poderia. Mas eu não vou crucificar muito o Igor Thiago. Ele eu não crucifico muito, porque, cara, a bola quase não chega nele. A bola quase não vai chegar no Igor Thiago, porque defensivamente as laterais não estavam permitindo o Vinícius, o Paquetá e o Rafinha nas laterais a avançar. Mas não pode perder isso sendo um 9, não camisa 9 definitivo, quem é o 9? Matheus Cunha, mas jogando de 9 não pode perder uns gols desses com a camisa da seleção, porque peca. É fácil de gol, primeiro peca. Não adianta você ir no malabarismo que as pessoas estão fazendo, de que a Argentina perdeu o primeiro jogo, foi campeã da Copa. Casa à parte. Agora, até o Paraguai tá usando isso como desculpa para tomar uma goleada pros Estados Unidos. Vocês não podiam, Paraguai, vocês não podiam tomar aquela goleada pros Estados Unidos. Vocês não podiam. Continuando. Aí que acontece o fatídico momento aos 20 minutos de jogo, que o Paquetá, que não fez uma partida tão boa, mas eu vou contra todos, não é porque eu sou flamenguista, porque é outra coisa, eu vou contra todos. O Paquetá tentou e isso resultou em erros. Erra mais quem tenta mais. Concorda? Ou não concorda? Paquetá errou, a defesa do Brasil ainda estava se construindo. O Brahim Dias vê que tem um buraco na defesa entre o Marquinhos e o Magalhães, troca por si, Saiberi, ok? Não vou pronunciar errado. E o Saiberi corre, o Magalhães podia estar com uma moto ali que não alcançava ele. O Alisson, tão pouco fez que não tinha muito o que fazer ali, mas ele resolveu sair da forma mais humilhante possível, que é tomar um gol de cavadinho de fora da área. Não vou errar, de fora da área, ok? Tomou uma encobrida bonitona e o jogo parecia se encaminhar para uma tragédia na primeira rodada da fase de grupos de uma Copa do Mundo. Perder para o Marrocos seria a maior vergonha da nossa história? A maior vergonha da nossa história aconteceu em 2014, então não teria como ser a maior vergonha da nossa história. Negativo. Mas seria tão quanto trágica. Não seria a maior tragédia, mas seria tão quanto trágica. Porque, historicamente, em tudo, Marrocos tomará um pau para o Brasil. Seja em filmes, cultura, música, futebol, basquete, handball. Pode colocar qualquer um. Marrocos tem a obrigação de tomar um pau pro Brasil. O Brasil tem a obrigação de dar um pau em Marrocos em tudo. Não foi o que estava acontecendo. O Marrocos queria mais, tentou jogar mais futebol que o Brasil. Tentou não, conseguiu jogar mais futebol que o Brasil. Que o Brasil queria jogar em forma de contra-ataque e tudo mais. Que novamente é uma vergonha na minha opinião. Eu tenho muitas críticas ao Brasil e eu tenho muitos elogios também, por incrível que pareça. Mas esse é a maior crítica que eu tenho ao futebol do Carlo Ancelotti, que é apequenar a seleção brasileira. Não tem outra palavra que não seja apequenar a seleção brasileira. Marrocos continuou, teve mais 2, 3 chances, não acabou fazendo. Isso não animou mais o Brasil, por incrível que pareça. O Brasil ainda continuou na sua defensiva, não animou mais o Brasil. Infelizmente, eu queria que pudesse, sabe, tivesse como animar o Brasil, mas o Brasil estava já se matando, já tipo, já tomamos um gol, a gente vai tomar outro,
Se isso acontece, acabou de ligar a TV. Até que aos 31 minutos de jogo do primeiro tempo, o Vinícius tenta pegar uma bola na lateral, tenta partir pra cima, viu que não tem como, ele volta para o Guimarães. Até achei que o Guimarães ia pegar essa bola e ia dar uma sapatada dali mesmo, mas não deu. Voltou pro Vinícius. O Vinícius, que eu acho que já deve estar com um pouquinho de raiva de tudo que deve estar acontecendo, que realmente ele na seleção não entrega tão quanto ele entrega no Real Madrid. Tem que ser dito, não é porque eu, novamente, não é porque eu sou flamenguista, que eu sou fã do jogador, sou fã da pessoa do Vini, que eu posso passar pano pra isso, que realmente ele não entrega, como todos os outros que estão na seleção não entregam. E isso me deixa triste, porque são jogadores talentosos, jogadores bons, em grandes clubes que chegam na... Eu não sei se é medo, se é pânico, não sei o que dão neles, mas... O Vinícius Júnior, ele corta pra dentro e dá-lhe uma queridíssima sapatada pra cima do Bono, marcando o segundo gol dele em história de Copa do Mundo, mas o primeiro gol do Brasil na Copa, que, pô, é isso que a gente pede do queridíssimo camisa 7, da herança do Garrincha. É isso que a gente pede, pra ele honrar o número 7 de Bebeto, pra ele honrar o número 7 de tudo, pra ele jogar com alegria nas pernas, tal qual Bernard em 2014. Brincadeira, não vou mais mencionar 2014, que foi uma tragédia com uma criança de 8 anos. Empatado o jogo, todo mundo pensou que ia acontecer alguma coisa diferente? Não. O Brasil continuou errando, errando passe bobo. O Marrocos aproveitava, não finalizava. E assim ia terminando o primeiro tempo. Até que, aos 41 minutos de jogo, o nosso queridíssimo Paquetá, da ilha de Paquetá, acerta ali um voleio totalmente errado, quase resultou em gol. Seria um golaço? Seria um golaço. Eu iria comemorar, logicamente. Cara, se é gol contra, eu vou comemorar aqui no Brasil, mas não foi gol, a gente não pode se apegar ao mais, ao porém, ao entretanto, não podemos. Passou, final de primeiro tempo, o Brasil veio pro segundo tempo querendo mais? Pode-se dizer que sim, teve as mudanças do Casemiro e Ibanes, que eu falei que ia comentar sobre, mas eu mal comentei sobre. Que partida tenebrosa do nosso queridíssimo. O Casemiro, ele tá por indicação, sabe? Ele tá por indicação, ele é um bom jogador, maravilhoso jogador, mas, pô, cara, ele tá tão pesado. Pô, ele tá tão pesado, ele tá muito pesado. O pessoal critica tanto as laterais do Danilo e do Alexandre se fosse encarar a seleção da França, mas o pessoal não tá vendo o Casemiro. O Casemiro não está conseguindo acompanhar o básico. O Casemiro não tá conseguindo correr contra Marrocos. Você acha que se chegar no jogo assim contra a Espanha do Demônio Yamal, contra a França do Mbappé, do Olivier, do Etiquetier, do Ratatouille, você acha que eles vão conseguir fazer? Não vai dar pane. Então, se eu fosse o Ancelotti, eu iria começar a rever o que eu iria fazer. Agora eu uso o exemplo da Argentina de 2022. No primeiro jogo, a Argentina entregou aquele show de resenha contra a Arábia Saudita. Mas no segundo jogo, no terceiro, nas oitavas, já foi outro time, já foi outros jogadores. Ele viu que ele cometeu erros. Eu espero realmente que o Ancelotti ele tenha visto que ele cometeu erros contra o Marrocos e contra os amistosos, que ele cometeu alguns erros, sim. Cometeu erros contra o Japão, de ter convocado o Fabrício Bruno e o Hugo Souza. Ok? Cometeu erros nas eliminatórias. Sim, são apenas 13, 12, 14 jogos que o Ancelotti está na comando da seleção. Primeira vez que ele está comandando uma seleção, ele já esteve na Copa de 94, mas como auxiliar. Tem um pouquinho de diferença, talvez? Cara, o Brasil até que tentou no segundo tempo, no começo do segundo tempo, com o Vini, mas não tinha aquela pessoa, aquele 9, aquele garoto dentro da área para finalizar. Não tinha, não, sabe? Todo mundo sabe de quem eu tô falando, que é o nosso queridíssimo Endrick Felipe, que o Ancelotti se recusou a colocar ele no segundo tempo. O segundo tempo tava clamando pelo nome do Endrick Felipe. O segundo tempo tava fazendo slogan. Tava o estádio pedindo o Endrick e ele não colocou o Endrick. Ele se recusou a colocar o Endrick. Ele colocou todo mundo menos o Endrick. E o segundo tempo não teve muita coisa a agregar. Foi tentativas e falhas do Brasil. Rafinha fazendo mais uma partida que não é digna de um camisa 11 do Barcelona. Ele não... Ai, cara, eu me estresso com o Rafinha. Eu me estresso realmente, porque o Rafinha, eu acho que hoje é uma das pessoas mais detestáveis que pra mim tem. Mas, novamente, irei defender os 26 jogadores que estiverem na seleção. Irei defender com unhas e dentes, porque, cara, eles estão me representando, eles estão representando todo mundo, entendeu? Então, não tem muito o que eu possa criticar. Tenha.
Tem. Porque o Rafinha não... Se o Vini marcou o gol, o Vini ele se safou, ele tirou o peso dos ombros. Porque o Vini também não fez uma excelente partida, ele errou muito. Mas como eu já falei no início, erra mais quem tenta. Mas o Rafinha, parece que ele não tentou, sabe? Parece que ele ficava correndo de um lado pro outro. Pra mim, agora que o jogo foi finalizado, não teve muita coisa pra agregar no segundo tempo e tudo mais. Pra mim, o melhor jogador da partida não foi o Vinícius, foi o jogador de Marrocos, o camisa 6, Boadi, jogou muita bola, esse jogador do Lille, eu nunca tinha escutado ele. Vou começar a acompanhar mais, porque realmente, 18 anos. Que irônico, né, Ancelotti? Um jogador tão jovem, decidindo uma partida pra sua seleção, né? Bom, como eu disse no vídeo anterior, eu ainda estou me acostumando a falar com a câmera, então posso ter errado algumas coisas, posso ter ficado com um pouco de vergonha, mas eu acho que eu vou perder de acordo com os dias. Não gravei sobre a partida da Coreia e da Tchequia, do Catar, da Suíça, que foi horrível, dos Estados Unidos e do Paraguai, que foi um jogo resenha. Não gravei porque eu acho que eu vou começar a dar mais importância para jogos grandes. Não sei, se você estiver assistindo isso, me fale o que você acha disso aqui nos comentários. Muito obrigado se você assistiu. Eu não sei porque você assistiria isso, eu sou uma pessoa feia falando sobre futebol de um jeito muito mais leigo, mais inteligente, sabe? Meio termo. Eu sei que eu vou conseguir administrar isso, eu sei que eu vou conseguir melhorar, falar, perder essa vergonha, porque eu preciso, porque eu não sei o que fazer se eu não conseguir. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido e até mais.